Então, pessoal, estamos aqui chegando no terceiro vídeo da nossa série de vídeos da Oficina de Produção Executiva. Se você não assistiu os outros dois vídeos, os links estão aqui para vocês assistirem. Antes dessa oficina, eu também disponibilizei uma oficina de elaboração de projetos, onde a gente falou sobre editais também e sobre currículo também. Sugiro que assistam essa oficina. Ela foi, tanto a de elaboração de projetos como essa de produção executiva, foram aprovadas no edital da Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Meu nome é Alessandra Cecílio, eu sou produtora executiva e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência na Secretaria de Cultura da minha cidade e em eventos em espaço aberto. No outro vídeo a gente falou um pouco sobre eventos em espaço fechado, quais seriam as atividades, as coisas que o produtor tem que ficar atento e um pouquinho sobre o que é a diferença de um evento no espaço fechado e no espaço aberto. Então, vamos à minha experiência. Eu trabalhei como produtora na Secretaria de Cultura de Lagoa Santa, Minas Gerais, durante algum tempo. E eu era responsável pela parte dos eventos culturais. Eu fazia parte de uma equipe de produção da Secretaria de Cultura. Tinha um coordenador, alguns produtores, alguns técnicos. E aí a nossa experiência de execução era basicamente de shows musicais, de artistas de renome, shows grandes, festival da canção, alguns festivais de cultura popular, basicamente era esse o meu foco. E aí a gente tem, por exemplo, esses shows maiores, né? Por exemplo, eu participei da produção executiva do show do Paralamas do Sucesso, aberto ao público, gratuito, uma banda que todo mundo gosta muito, e aí dentro desse evento, desse projeto, a gente tinha o palco principal, onde acontecia o show da atração principal do evento, praça de alimentação e o palco secundário, onde acontecia o Festival da Canção. Tudo dentro do mesmo projeto. Então, antes do show principal da noite, tinha as apresentações das bandas do Festival da Canção daquela noite, é uma seletiva, né? E aí, para que tudo acontecesse, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é sentar em equipe e planejar. A gente precisava definir, primeiro, qual banda seria contratada, isso falando da apresentação principal da noite, cachê, algum tipo de exigência especial, algum tipo de necessidade especial, quantas pessoas viriam junto com a banda, produtor, técnico, enfim, qual era a equipe da banda, quantas pessoas na própria banda, se tinha algum convidado que vinha junto, enfim. Definido isso, a gente tinha que definir divulgação, a data, o horário, o local, para que isso fosse divulgado para a cidade toda. Então, parceria com a Secretaria de Comunicação é a mesma parceria que o produtor tem que ter com a sua equipe de comunicação, né? Tudo caminhando meio junto, assim. Então, definido a banda, vem o rider, né? E aí o nosso técnico estudava o rider junto com o técnico da banda, entendia aquele rider para a gente saber o tipo de equipamento que a gente teria que contratar, qual fornecedor que conseguiria atender aquele rider, quantos técnicos precisaria, quanto tempo de montagem, e aí você vai montando o seu checklist e seu cronograma ao mesmo tempo. Então eu estou definindo aqui que eu vou precisar de 5 horas de montagem, o meu show é 8 da noite, e aí eu faço a conta que horas que o meu produtor tem que estar em campo, que hora que o técnico tem que chegar, que horas que é a passagem de som, para a banda poder subir no palco às 8 da noite e começar o show. Então definiu-se rider, definiu-se tipos de equipamento, com isso também define-se o tamanho desse palco, qual que é o tamanho do palco que vai atender confortavelmente a toda essa equipe que a gente acabou de falar e a banda também.
Além do palco, a gente tem o backstage, que tem os camarins, né? Então, quantas pessoas vão precisar utilizar camarim? Vou precisar de quantos camarins? Quantos banheiros? Quantas pessoas eu vou precisar para trabalhar nesses camarins? Para manter limpo, higienizado, para garantir a alimentação dos artistas. E aí a gente tem também no backstage o espaço da equipe, né? Que está trabalhando, que também precisa descansar, que também precisa se alimentar. Então, existe uma equipe ali de bastidores, né, que faz com que esse bastidor funcione bem. Entrada e saída de equipamento, onde que tem que sinalizar, que horas que vai chegar a van, que horas que vai chegar carro com alimentação, onde que essa alimentação vai ser guardada. Então, definiu-se desenhando um evento cultural de grande porte. Fora isso, para lá do palco, a gente tinha então essa feira de alimentação e artesanato, que também tinha que ter um desenho mesmo, um croquis, em qual espaço fica a alimentação, em qual espaço fica o artesanato, a que distância está dos banheiros, qual a estrutura de banheiro que eu tenho ou que eu não tenho e que eu preciso contratar então, que vai atender melhor a quantidade de pessoas que eu preciso receber nesse evento. Como que o encanamento, como é que funciona o escoamento da água para a lavagem das panelas, dos utensílios de cozinha, para onde que vai essa água. E aí você precisa chamar mais gente para sua equipe, né? O pessoal da manutenção do espaço, para explicar onde que fica, se precisa ter algum tipo de readequação nessa estrutura. Então a gente falou aí da feira de alimentação e de artesanato e já falou dos banheiros. Manutenção de banheiro químico, que é uma coisa importantíssima. Então você precisa prever em que horário de cada dia do seu evento a empresa de manutenção vai estar lá para fazer a higienização dos banheiros químicos antes que o público comece a chegar, antes que os feirantes comecem a chegar. Quando eles cheguem já esteja tudo limpo, higienizado para o evento começar a acontecer. Então, falamos de palco principal, backstage, alimentação, artesanato, banheiro. Tá, eu tenho um palco secundário onde vai acontecer um festival. Qual o tamanho desse palco? Quantas bandas eu vou receber? As inscrições para esse festival já estavam acontecendo, então a gente já tinha as bandas selecionadas, quantidade de pessoas na banda, vai trazer convidado, não vai? Quantas pessoas no camarim? Qual que é a alimentação? Quanto tempo de apresentação cada banda tem dentro do cronograma do Festival da Canção? Quem são os jurados, convidados? Onde que eles vão ficar? Eles vão chegar no evento e vão para onde para depois irem para a mesa do júri? Essa mesa do júri tem que estar protegida de chuva, de sol, tem que estar protegida, cercada, as pessoas têm que estar seguras ali dentro para trabalhar bem. Que tipo de documentação eu preciso entregar para esses jurados, né? Letra da música, nome dos artistas, histórico dos artistas, planilha de pontuação, regras, toda essa documentação também já tinha que estar pronta. E mais uma vez, o produtor não precisa trabalhar sozinho, né? Você vai delegando à medida que você vai olhando seu checklist. Eu preciso organizar uma documentação então para o Festival da Canção. Você pode delegar para alguém. Preciso dessa documentação, tantas cópias disso, tantas cópias daquilo, tal hora, em tantas pastas. Então, estamos organizando o Festival da Canção. Eu preciso de um mestre de cerimônias. Quem vai ser esse mestre de cerimônias? Quem vai comandar a dinâmica do Festival da Canção? Quem vai tirar foto? Quem vai gravar? Quem vai entrevistar as bandas que estão participando? Quem vai anunciar o vencedor? E outra... Onde que esses jurados vão ser acolhidos? Vai ter um camarim separado para jurados? Tem alguém com restrição alimentar, tanto nas bandas quanto no júri? Que tipo de alimentação vai ser servida? Que horas essa alimentação chega? Que tipo de estrutura eu preciso ter nos camarins para que a alimentação fique fresca o tempo todo? Então falamos sobre Festival da Canção, banheiros, barracas de alimentação, barracas de artesanato, palco principal, backstage. E aí a gente vai falar de portaria. É um evento grande, gratuito, aberto para todos os públicos. Então a gente precisa de um controle de portaria, né?
Então a gente tem que saber quantas catracas eu preciso, qual que é a largura da minha portaria, do espaço definido para a minha portaria, como que eu vou organizar o gradeamento de segurança, quantas seguranças eu preciso, e aí essa conta precisa ser feita de acordo com o número de pessoas que vão entrar no seu evento. Preciso de segurança homem e mulher, porque para fazer a revista da forma correta. Vou precisar de policiamento? Muito provavelmente. Então a gente tinha posto da Polícia Militar instalado dentro do evento, a polícia dando apoio desde o início até o final, até a desmontagem, até o público ir embora, dispersar. Então já incluímos aí portaria no nosso planejamento. Proteção contra pânico e incêndio. É preciso ter um plano elaborado e aprovado contra pânico e incêndio. Saída de emergência, quantas, onde? Extintores de incêndio, quantos, de qual tipo, onde que eles têm que ficar? Brigadista treinado, onde, quantos, onde que eles têm que ficar? Ambulância, quantas ambulâncias eu preciso para o número de público que eu vou receber? Qual a melhor localização para essa ambulância ficar estacionada? Qual a equipe mínima que eu preciso ter nessa ambulância e equipamentos, insumos e materiais que eu preciso dentro dessa ambulância? A alimentação da equipe de brigada, da equipe de segurança, dos médicos, dos enfermeiros, está incluído no cachê de cada um, no valor que cada um vai receber ou não? É o evento que vai fornecer? Tudo depende do seu planejamento, da sua conversa, do contrato que você fechou com o seu fornecedor, né? E mesmo assim, em algum momento, eles vão ter que parar para se alimentar. Que momento é esse? Qual que é o cronograma? Quem vai render quem em qual horário? Para que nenhum ponto do evento fique desguarnecido em nenhum momento. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês passa pela mão do produtor executivo, né? E aí eu preciso me comunicar. Imagina que eu estou num espaço enorme, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias equipes sob minha coordenação, e eu preciso me comunicar com todo mundo. Qual que é a melhor forma de comunicação? Na época a gente usava rádio comunicador mesmo. Depois evoluiu um pouquinho, virou um fonezinho. Mas a gente precisa pensar nisso também. Quantos rádios eu preciso? Com quantas pessoas eu preciso falar enquanto o evento está acontecendo? Qual que é a melhor empresa fornecedora? Qual que é a melhor tecnologia para que eu não tenha problema durante o meu evento? Os rádios estão todos carregados? Preciso conferir se está tudo funcionando para entregar para a minha equipe antes do evento começar. Como que a minha equipe vai chegar nesse evento? Cada um vem por conta própria? Ou a gente vai ter um ponto de encontro com um transporte que vai deixar todo mundo junto no local do evento? E depois para ir embora, eu vou levar essa equipe embora? Ou cada um vai embora por sua conta? Qual o horário, limite que eu posso deixar essa equipe trabalhando? Quem é a minha pessoa de confiança, meu braço direito, que vai ficar comigo até terminar tudo? Quem são essas pessoas? Qual que é a remuneração de cada um, né? Então, tudo isso passa pelo controle do produtor. E a gente precisa de um alvará para a realização do evento. Então, eu estou contando para vocês o pré. A partir desse planejamento todo, é feito um projeto que é apresentado para o Corpo de Bombeiros, que te ajuda muito, porque eles fazem visita ao local, eles te dão, por exemplo, a indicação de número de pessoas, número de brigadistas, número de extintores, tipo de extintores, onde que tem que ser a saída de emergência, como se portar no caso de precisar usar uma saída de emergência. Então, assim, o Corpo de Bombeiros é muito aliado dos produtores para que os eventos sejam seguros. E eles fazem parte da aprovação de um evento, e pode ou não acontecer. Então, seu projeto vai para o Corpo de Bombeiros, seu croquis, ou seu mapa, o seu desenho do seu evento, com todas essas informações que eu falei aqui, vai para o órgão gestor do município para informar para eles, por exemplo, se vai precisar fazer um fechamento de rua para desviar o trânsito por algum motivo. Então a prefeitura tem que autorizar isso, tem que enviar a equipe de trânsito. Quantas horas antes você precisa que a rua seja fechada?
aquele fiscal de trânsito teria que estar lá naquele horário combinado. Então é mais uma equipe que a produção executiva ajuda a gerenciar, para que o trânsito esteja fechado na hora certa, para que o gradeamento esteja no lugar na hora certa, para que as pessoas comecem a acessar o evento com segurança. Então, a execução em si só começa depois que o alvará está liberado. E entre o processo de planejamento e liberação do alvará, muitas coisas podem acontecer. Você pode, por exemplo, enviar o seu projeto para o Corpo de Bombeiros e receber uma ocorrência pedindo para você modificar alguma coisa, repensar alguma coisa ou desaprovando alguma coisa que você tem que tirar. A fiscalização de vigilância sanitária, que também vai te orientar muito sobre questão de alimentação, de higiene, fiscalização de meio ambiente para ver o impacto do evento, lixeiras, quantas lixeiras você vai precisar. Então, depois de passar por todos esses órgãos e ser aprovado em todos eles, e ter que corrigir alguma coisa, porque sempre acontece, aí é que você vai para a execução em si, colocar em prática tudo isso que eu acabei de falar. Equipe chegando na hora, o artista vai chegar a tal hora, ele precisa estar com o camarim limpo, ele precisa ser bem recebido, se ele tem alguma necessidade especial, se não tem, se algum convidado dele tem, se não tem. Uma outra coisa que eu me esqueci que é muito importante: qual espaço do seu evento é acessível para todos os públicos? Você tem um espaço para receber pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas com alguma deficiência, com mobilidade reduzida, idosos? Tem espaço para criança com segurança? Né? Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Os espaços fechados, normalmente, eles têm já o seu alvará de funcionamento. Por isso que eu disse lá que é importante saber se a documentação do espaço está ok. O espaço aberto, você começa do zero. Você imagina o evento naquele espaço, desenha e vai tirando do papel aos poucos, organizando todas essas variáveis que eu disse aqui. Basicamente, essa foi a minha experiência na Secretaria de Cultura. Então eu dei o exemplo para vocês de um grande evento em espaço aberto e gratuito, que realmente trazia muita gente para a cidade. Fizemos vários shows desse tamanho, desse porte, entre outros eventos, outros festivais culturais, com outras atrações de cultura popular, enfim, foi um período bem ativo assim, e que eu fiz parte dessa fase da produção cultural da cidade. E também a gente tinha os eventos menores, de médio porte, pequeno porte. Inclusive isso vocês conseguem encontrar no site do Corpo de Bombeiros, a diferenciação entre evento de pequeno, médio e grande porte, quais são as diferenças e quais são as exigências para cada tipo de evento dentro dessas descrições, né? A gente fazia alguns eventos de cultura popular também, dava apoio, por exemplo, não sei se todo mundo vai conhecer, mas a gente tem aqui em Minas muitas festas de congado, que são festas em datas específicas do ano, com grupos centenários de cultura popular e tradição. E nosso apoio era um apoio logístico e de equipamentos, mas eu quero usar como exemplo aqui uma festa de congado, porque é menor do que um grande show e mais um festival e mais feira, mas também é complexo, né? Eu vou fazer uma festa de congado em um bairro, normalmente é dentro dos bairros, e essa festa tem um cronograma também a ser cumprido, tem uma programação do dia, normalmente começa bem cedo e acaba à noite, também exige fechamento de rua, também exige alvará, iluminação muitas vezes, sonorização em algumas outras vezes, também tem distribuição de alimentação, também tem necessidade de transporte. Então, assim, independente do tamanho do seu evento ou do seu projeto cultural,
é muito importante que ele seja o mais organizado possível para que você fique tranquilo durante a execução. Por exemplo, a gente vai ter essa festa de Congado, vai receber várias guardas convidadas de outras cidades. E essas guardas precisam ficar em algum lugar. Normalmente, elas ficam na casa de alguém que as convidou, né? E isso também exige uma logística de transporte, exige uma logística de hospedagem, que o organizador da festa tem que pensar, né? Então tá, vem tantas pessoas, elas vão dormir aqui ou vão passar o dia aqui. Eu preciso de tantos pratos, tantos talheres, tantos copos para distribuir minha alimentação. Eu preciso de tantos banheiros funcionando. Eu preciso da manutenção nesses banheiros. Eu preciso ter um atendimento, um acolhimento bacana para as pessoas que estão chegando no meu evento, né? Então, independente do porte do evento, é muito importante ter em mente todas essas etapas que eu passei para vocês e mais algumas, porque assim você garante que tem uma execução tranquila, bacana, que todo mundo vai sair satisfeito do seu evento, do seu projeto. No caso de oficinas, por exemplo, vamos supor que a sua ideia é dar oficinas de percussão para crianças e adolescentes de escolas públicas, né? Também vai se tornar um evento na hora da execução. E aí o que você precisa então para que essa oficina saia? Onde que ela vai ser feita? É dentro da escola? Dentro de qual escola? Onde que fica essa escola? Tem uma quadra? É coberta? Não é coberta? Eu tenho todos os equipamentos, todos os instrumentos que vão ser usados nessa oficina de percussão, ou eu vou ter que alugar, ou eu vou ter que comprar, ou eu vou ter que pegar emprestado com alguém. Quantas crianças e adolescentes eu vou atender por oficina? Quantas vagas eu estou abrindo? Vou ter que trazer crianças e adolescentes de outras escolas, de outros lugares? Como que eu faço isso? Então tudo isso é logística, tudo isso é produção executiva. Para encerrar essa parte dos exemplos, eu vou dar um último exemplo de uma experiência minha com oficinas para crianças e adolescentes de escolas públicas em um espaço cultural chamado Vila de Cultura. A gente tinha um projeto chamado Escola na Vila. O que era a Escola na Vila? Era trazer as crianças e os adolescentes para conhecerem os artistas locais e participarem de uma vivência com esses artistas. A gente só tinha o horário do intervalo da escola para que essas crianças viessem e voltassem. Então a gente teve que fechar um cronograma muito organizado, muito fechadinho, para que as crianças pudessem ficar um tempo legal, um tempo suficiente em contato com aquele artista, participando daquela vivência e, ao mesmo tempo, não atrapalhar a rota escolar, porque a gente usava o mesmo transporte que leva elas para a escola e para casa, também levava para a Vila de Cultura para elas participarem das oficinas. Então a gente teve que reunir com a Secretaria de Educação, explicar a ideia, explicar a logística toda, se adaptar à questão do transporte escolar para conseguir executar o Escola na Vila. Então a gente teve que definir número de vagas, idade das crianças, o tipo de atividade que ia ser oferecida, qual artista ia se encontrar com qual turma, vai ter um horário de lanche, sim ou não. O lanche vai ser oferecido pela Vila de Cultura ou pela escola e vai no ônibus. Quantas professoras a gente precisa junto para ajudar a organizar a entrada e saída, ajudar a organizar lanche, ajudar a organizar a ida ao banheiro, lavagem de mãos. E foi um sucesso, o projeto Escola na Vila funcionou durante um bom tempo. Com essa logística complexa e esse cronograma apertado, a gente conseguiu executar. Atendemos muitos alunos de muitas escolas e fizemos essa conexão entre os alunos e os artistas que foi lindíssima. Então, mais uma vez, independente do porte, o que importa é como você faz funcionar, de que maneira você, produtor executivo, olha para o todo, vê as especificidades e faz tudo se encaixar para funcionar da melhor forma possível. Então, os exemplos da minha vida de produtora que eu gostaria de trazer foram esses.
Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história e do meu compartilhamento de experiências. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido bom para vocês, desses vídeos, né, dessa série de vídeos tenha sido bom para vocês. A gente vai terminar essa oficina de produção com alguns exemplos de eventos que acontecem Brasil afora, e qual que é o tamanho deles, assim, os bastidores, como que os bastidores funcionam, dos menores até os maiores, para tentar trazer mesmo mais na prática a produção executiva, das mais grandiosas até as mais simples, mas nenhuma delas deixa de ser complexa, e o papel do produtor é essencial. Não é possível executar bem sem um bom produtor executivo, sem uma equipe comprometida com a proposta, comprometida com o projeto. Mesmo que o produtor também seja o proponente, também seja o coordenador, porque acontece, né? A gente sabe muito bem, alguns projetos não têm recurso suficiente para ter uma equipe grande, e as pessoas acabam acumulando funções, mas eu acho que para além da pessoa do produtor executivo, o importante é ter o olhar da produção executiva. Independente de quem está executando, se o seu projeto não consegue contratar um profissional de produção, é importante entender o olhar que a produção executiva tem que ter dentro da sua proposta para que tudo funcione da melhor forma possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Qualquer dúvida que tiver ficado, qualquer questionamento, coloca nos comentários que a gente vai responder todo mundo. Lembrando que essa oficina foi aprovada no edital da Lei Aldir Blanc do município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Muito obrigada!